Alô, amigos do canal Olho no Vasco. Terminou agora há pouco, o jogo de Brusque e Vasco. Acreditem ou não, sexta derrota em 6 jogos fora jogando do Vasco. O time, mais uma vez, foi de uma mediocridade absurda jogando fora de casa. E a gente não consegue entender como é que esse time, jogando em casa, ele faz no calor da torcida, na pressão da torcida, na pegada da torcida, ele faz um jogo muito bom, um jogo pressionando o adversário, um jogo em cima do adversário, sofremos no segundo tempo, mas faz um jogo completamente diferente dos jogos que ele faz fora. Beira a nossa revolta, beira a nossa indignação. Um primeiro tempo do Vasco pavoroso, um primeiro tempo do Vasco horroroso. Um primeiro tempo do Vasco com o Matheus Ribeiro, que você olhava para a cara dele, os olhos esbugalhados, parece que estava apavorado jogando em campo. O Quinteiro, diz o meu filho, pai, depois que raspou o cabelo, não está jogando nada. E não está jogando nada há uns 2, 3 jogos, a bola está queimando. O treinador do Vasco, eu vou deixar o Emílio Faro para o final. Futebol que eu entendo, existe a primeira linha defensiva, existe a segunda linha e existe a terceira linha. A primeira linha, que é a linha de defesa, dá a bola para o meio jogar. Entenda-se, Yuri fica atrás, Andrei e Marlon Gomes, que apareceram tentando aparecer para o jogo. Mas não, o Quinteiro pegava 850 bolas, jogava para frente, né? O Matheus Ribeiro, 4.500 bolas chutando para frente. O Anderson Conceição, mais outras bolas jogando para frente. E não tinha um meio, não tinha um Alex Teixeira para vir buscar uma bola. O Marlon Gomes, que tentava por um lado e para o outro, tá na cara que está sem ritmo de jogo ainda, tentando buscar um jogo ou outro. O Eguinaldo perdido, o Fábio Gomes perdido. Agora por quê? Se você tem uma escalação que você mete o Eguinaldo aberto pela esquerda, o Fábio Gomes centralizado, ou o Alex Teixeira pela esquerda, o Eguinaldo seja pela direita, seja o Fábio Gomes centralizado, o que você espera? Que o teu meio avance, que o teu meio faça um jogo agrupado, apoiado, com um lateral que chegue ao fundo, para você usar a mais-valia do Fábio Gomes, que é um jogador alto, um jogador no cabeceio, um jogador para brigar na bola, lá talvez na primeira, na segunda bola, mas não ganhou uma bola. Sabe por quê? Que as bolas que vieram para ele foram todas bolas vendidas, bolas pavorosas, não vieram bolas trabalhadas para ele. Aí você coloca essa montada de time com o Matheus Ribeiro na direita e o Edmar na esquerda. Por que não meteu o PV no lado esquerdo e segurou o Matheus Ribeiro ou meteu o Danilo Bosa, como depois ele fez, dizendo, olha, fiz asneira, porque o Matheus Ribeiro foi horroroso mais um jogo, parece estar apavorado, não tem condições de ser titular do time do Vasco, para ficar só nisso. E aí você põe o Fábio Gomes e não recebe uma bola. E o Vasco faz um começo de jogo pressionando um pouco o Brusque, dando uma falsa impressão e depois começa a tomar um passeio do Brusque. O meio do Brusque vindo rápido, os dois carequinhas ali com velocidade, destruindo, trabalhando, aquele número 11 chato, time do Brusque enjoado, pedindo falta toda hora, e o Vasco aí nesse jogo, Andrei não conseguindo produzir jogo, Yuri saindo muito de cima da linha da defesa e possibilitando que eles viessem. Quantas vezes eles trabalham bola na intermediária do Vasco, não vem ninguém. O Vasco não conseguindo produzir no ataque. Aí o Edmar não passa do meio de campo, o Matheus Ribeiro chegava no meio de campo, não faz um jogo apoiado, porque não chega ninguém, mas também chegava no meio de campo e pimba para frente, pimba para frente. O Edmar quase não passa do meio de campo. O Alex Teixeira espetado, ora ele, ora Aguinaldo na esquerda, o Fábio Gomes perdido no meio. E aí o que mais a gente conseguia? Não conseguiu nada no primeiro tempo. Aí você já fica apavorado, e eu já venho falando disso há muito tempo, essa cultura do treinador brasileiro, achando que só pode trocar no segundo tempo. E qual é o problema de trocar no meio do primeiro tempo com o time não jogando bem? E aí não troca, o time é horroroso. Aí a gente sofre,
um gol num lance de pênalti em que o planeta inteiro que joga futebol sabe que quando você vai chutar é uma característica diferente agora, uma mecânica diferente do jogador, tem que botar a mão para trás. E o Quinteiro me faz o quê? Um jogador experiente, uma para trás e a outra aberta. E vai reclamar que não foi pênalti. Porra, vamos ter lisura no futebol. Aí o Thiago Rodrigues me defende um pênalti. Você vê que o Andrei, quando corre para o rebote, com a imagem para dele, dá uma rateada na corrida, e aí quando acelera de novo perde, que se ele sai disparado ele tira aquela bola, mas não pode o atacante chegar primeiro que o defensor. E aí o Vasco se perde, o Vasco depois faz um gol anulado por uma nova regra, e mesmo cabeceando, sendo a cabeça do jogador do outro time, bateu na mão, invalidou, aí ele faz mudanças. Você fala, vai para o primeiro tempo, voltando um pouco, trocou, chegou no segundo tempo, ele vai trocar, igual no outro jogo, que o time está horroroso, o time não está jogando nada, o Matheus Beira não está jogando, o meio de campo não está produzindo, e a gente precisa de 45 minutos para o time tentar produzir, empatar e virar o jogo, que é necessário. Aí vai para o segundo tempo, o seu interino, o que ele faz? Não faz nada. E aí eu vejo na entrevista dele dizendo que você tem 5 substituições em 3 tempos técnicos e tem que ter cuidado para fazer como se você depois ficasse sem opção. Sem opção. Sem o que fazer, Emílio Faro. O Vasco estava perdendo para o Brusque, não estava perdendo para o Real Madrid, não estava perdendo para o Barcelona, para o Bayern, para o PSG, para o Chelsea. Era para o Brusque. E você me diz que tinha que equilibrar como se fosse a substituição, que só tinham 3 para fazer, 3 tempos para fazer 5. Você já tinha que ter vindo no intervalo do primeiro tempo, que já tinha que trocar no primeiro, você já tinha que ter metido aquele menino no Palácio, você podia ter metido o Figueiredo terminou o jogo jogando quase que de lateral direito, o Bosa veio para dentro, você fez uma modificação metendo 3 zagueiros, depois você volta para 2 quando tira o Quinteiro e mete o Figueiredo de lateral direito, quase que lateral direito, que cansei de ver ele ali atrás. Ou seja, você não vê o Vasco mudar esquema tático, uma forma que produza. Você vê um intervalo entre a primeira e a segunda linha do Vasco, parecia um latifúndio, parecia um campo de pasto, porque era um vazio enorme para quem quisesse chegar ali e jogar, e por ali o Brusque foi várias vezes, e se tivesse jogador com qualidade, teria matado o jogo às vezes até no primeiro tempo, e o Vasco mais uma vez não consegue ganhar fora de casa, o Vasco não produz, você continua deixando o Fábio Gomes, e você mete a primeira substituição, Emílio Faro, se eu não me engano, com 20 minutos do segundo tempo e a segunda com 28. Olha, desculpa, você é muito lento para trocar. Você é muito ruim para você conseguir enxergar esse tipo de jogo. Não é possível que você não veja. Isso é o que? Amizade com o jogador? Que você fica, eu já falei antes, numa armadilha, que é muito amigo de jogador, e ficar numa armadilha de não poder trocar, aí a gente dá razão a poupou o Nenê. E eu fui a favor de poupar o Nenê, que eu achei que o jogo hoje ia ser acelerado, o campo pesado, estava chovendo, etc. Mas já me arrependo. Já me arrependo porque o único cara que volta para buscar o jogo, mesmo prendendo o jogo, é ele. Não tem mais ninguém. Quem que apareceu? Eu vi, dos últimos 25, 30 minutos do segundo tempo, era a defesa fazendo ligação direta o tempo todo. Isso me parece orientação sua. Como é que o Quinteiro, de cada 10 bolas, 11 jogava lá dentro? Faltando 10 minutos para terminar o jogo, vai jogando bola dentro da área. Por que não trabalha uma bola no meio? Por que não faz uma jogada de fundo? O Vasco recebia a falta, em vez de bater rápido, não metia, esperava para meter a bola dentro da área. Isso é falta de treinamento. Não sabe fazer uma jogada apoiada, uma jogada improvisada. Recebeu a falta, bate rápido, que pega a defesa tentando se arrumar isso. É o básico. Quem pede falta é quem recebe. Mas não, o Vasco não sai do mesmo. O Vasco jogando de fora é um pavor, fora de casa é um pavor. Jogando dentro de casa, no calor e na força da torcida, o Vasco faz alguma coisa diferente. Mas está muito ruim. Ficamos com 45 pontos. 45 pontos. O Londrina vai jogar hoje com o Tombense. A gente vai estar na frente da televisão, rezando por um empate. Se o Tombense ganha, se eu não me engano, ele vai a 40 pontos, se eu não me engano.
ou 41, e se o Londrina ganha, ele fica um do Vasco. E sabe quem que o Vasco vai pegar semana que vem? O Grêmio fora de casa. E aí, Paulo Brax, você que já tem a caneta e falou que ia fazer tudo pelo Vasco, tira e troca o treinador. Não há mais, treinador não, interino, porque isso não é treinador. Não há mais hipótese de continuar com o Emílio Faro, e eu já falei lá atrás, quando ele diz que ele não queria. E na penúltima entrevista dele, eu sou o treinador, eu resolvo. Mais humildade, Emílio. Volto a dizer, você fala bonito, elegante, as suas palavras, os seus imponderáveis são espetaculares, mas dentro de campo, desculpe, a cada jogo que passa mostra que você não entende. Mexe mal, demora para mexer, é muita amizade com o jogador e não se resolve. Olha, olho no Vasco, Brax, 777, a gordura foi embora. Sabe por quê? Não pode deixar de falar. Carlos Brasil fez aquela opção pavorosa pelo Maurício Souza, aquela coisa lamentável, e a gente perdeu, além da gordura toda que tinha naqueles 8 jogos, o time perdeu a confiança. E só se sustenta pelo apoio da torcida, por aquela gordura que fez lá no início. Porque senão a gente estava fadado ao desespero. Então acho que é hora de trocar o treinador. Já passou do tempo para que tenha um choque de ordem. O que o Grêmio fez? Tomou uma pancada em casa, na mesma hora demitiu o Roger e meteu o Renato Portaluppi. Independente de quem seja, é um choque de ordem, é um novo estímulo, é um novo comando, é um outro choque que tem que dar esse time que está morno. O time está morno, para não dizer horrível, fora de casa. E o Vasco não pode se dar o luxo de querer ganhar só os jogos em casa para querer classificar e jogar todos os pontos, perder todos os jogos fora. Isso é vergonhoso. Não há hipótese para isso. O jogo hoje foi mais um jogo melancólico, foi mais um jogo que o Vasco não conseguiu construir, o Vasco não conseguiu criar, as linhas estavam separadas, não se fazia jogo apoiado, ninguém vinha buscar essa bola no meio, era só chutão para frente, e ninguém lá na frente conseguia ganhar essa bola. Bola no pé do Andrei, bola no pé do Marlon, como se eles tivessem que resolver o jogo. O Alex Teixeira, cadê que ele vinha buscar essa bola no meio? Porque é um cara mais experiente. Tá faltando muita coisa. Tá faltando um treinador para dar um choque nesse time. Porque tal como a pessoa que tem uma parada cardíaca pode ter que usar o desfibrilador, que é para você tomar um choque, para você voltar à vida, é o que está precisando. E vai ter uma semana para trabalhar. E é agora, Paulo Brax. Vai fazer tudo pelo Vasco, a tua frase está lá. Então tudo é agora. Agradece, obrigado, Emílio Faro. Foi até agora. Tchau. Vai botar, paga quem tem que botar e vai botar um cara para dar um choque no Vasco, o Vasco subir. Porque não tem mais gordura. Agora já entrou na bacia das almas. O desespero pode ser menor se o Londrina não ganhar. Se o Londrina ganhar, olha, meus amigos, vai ser brabo. Vai ser brabo, vai ficar um e o Vasco vai jogar fora contra o Grêmio. Então agora, ó, vamos ficar de olho no jogo do Londrina. E olha, 777, Paulo Brax, muda, mas muda hoje. Quero acordar amanhã já com a notícia de que o Vasco já tem um treinador. Porque por enquanto tem um interino, que não está funcionando absolutamente nada. É muita amizade com o jogador. Cai numa armadilha de não querer trocar, porque eu acho que de futebol ele deve entender alguma coisa. A torcida já está de saco cheio. Hoje foi mais uma vergonha para a história do Vasco. Vamos falar de coisa positiva? Vamos trocar treinador. Ideia, a gente está dando vídeo atrás de vídeo, todos os canais, todo mundo que fala do Vasco cansa de falar a mesma coisa, o meio não joga, não tem transição rápida, botou os garotos que funcionou bem, funciona em casa, fora de casa não funciona. Por que não funciona? Esses caras ficam cagados de jogar fora de casa? Não acredito, não é possível isso. Isso é o quê? Metodologia, é forma, é falta de treino, é mão do treinador que não tem. Porque você não vê o time mudar o seu esquema durante o jogo, não vê o time jogar de uma outra forma, troca 6 por meia dúzia, aí depois volta a troca, fica provado que fez asneira e não modifica. Fez a primeira uma troca, em vez de mexer no meio, mexeu nas laterais. Tava um horror, o Matheus Ribeiro tava, mas tinha que mexer no meio, que ninguém buscava. Primeiro tinha que começar pelo meio e não pelas laterais. Por que não entrou com o Paulo Vitor, com o PV, para tentar dar um Vasco mais agressivo pela esquerda e segurava até o Matheus Ribeiro atrás? Não. Se deixou o Matheus Ribeiro e o Edmar que não sobem, para soltar uma linha que não funcionou, tentando deixar o Vasco mais leve e também não funcionou. Botou jogadores perdidos, Fábio Gomes, Aguinaldo. Se não tiver lateral que avance, não funciona.
Vai funcionar de que forma? O meio não jogou, eles não recebiam bolas, era só ligação direta. Isso é jogo. Ligação direta o jogo inteiro. Passou o jogo inteiro jogando bola para a área, para o Fábio Gomes brigar por uma bola. É verdade. Olha, tá passando um filme na minha cabeça que eu quero esquecer, que eu estou me lembrando da época passada, que foi esse pavor e esse horror. E eu não quero viver isso novamente, não. O Vasco é gigante. Vocês têm a obrigação de mudar e mudar isso hoje. É treinador hoje ainda com notícia, para dar um choque de ordem, para aproveitar essa semana que tem para trabalhar. Se eu não me engano, o próximo jogo é só no sábado, contra o Grêmio. E aproveita uma semana de trabalho. E não isso que a gente está vendo. Saudações vascaínas, infelizmente, Brusque 1, Vasco 0. Se liga aí, canal Olho no Vasco. Assine o sininho, marquem o sininho de notificação. Se deixar gostar, deixe seu joinha. Compartilhe geral com a rapaziada. Mais uma derrota, Vasco, fora de casa. Não é isso que a torcida que deu show lá atrás do gol, tirando aqueles desajustados que resolveram fazer ativar lá o sinalizador, né? A torcida mais uma vez deu um show e ela não merece isso. Todo jogo fora de casa, em lugares que o time quase não vai, o Vasco não dá um pingo de alegria para essa torcida. Não dá um pingo. Aí eu sou obrigado a usar a velha frase: o vascaíno não tem um final de semana de paz. Saudações vascaínas.